Graça e paz. Seja bem-vindo à nossa série Avivamento e Avivalistas. O avivalista reformador Martim Lutero. A paixão de Lutero pela presença de Deus. Tem uma história que diz que havia um acendedor de lampiões numa cidadezinha da Irlanda do Norte. Todos os dias, ao anoitecer, ele saía com a escada de mão e o lume para fazer a sua ronda noturna na cidade. Arrumava a escada de encontro ao poste, subia, acendia o lampião, descia, pegava a escada e repetia essa ação em cada lampião que havia nas ruas daquela cidade. Depois de algum tempo, ele descia e desaparecia lá no final da rua. Ninguém mais o via, ele não podia mais ser visto. Mas todos podiam dizer qual fora o caminho feito por ele pelos lampiões acesos e pelo rastro de luz que ele deixava. Martim Lutero foi como este homem. Ele foi um lanterneiro do céu. Através da reforma, ele abriu espaço pela densa escuridão que dominou a Idade Média por cerca de 1000 anos. Por causa da ignorância espiritual. Antes de Lutero, milhões nasceram, viveram e morreram nas trevas sem a salvação. E ele, Lutero, deixou um poderoso rastro de luz que iluminou o caminho para todos que vieram após ele. Por que estudar os avivamentos? Porque conhecer os avivalistas, sua história e entender a raiz desses avivamentos. Martyn Lloyd-Jones, o doutor, diz que a necessidade de um avivamento é de vital importância para a igreja cristã. E os pensamentos e as orações de cristãos ao redor do mundo deviam concentrar-se na questão dessa urgente necessidade. E uma das coisas que mais ajudam o mundo, a igreja, é a busca pela presença de Deus. Nesse respeito, ele diz que eu saiba é considerar a história dos grandes avivamentos do passado. Para vivermos um avivamento, eu e você, a igreja, precisa considerar como, quem, através de quem se deram os avivamentos ao longo da história. E por que falar sobre avivamentos e avivalistas? Primeiro, o nosso propósito é fazer um levantamento da origem dos frutos dos grandes avivamentos, do movimento de oração. Nós amamos sala de oração. E o movimento de oração ao redor do mundo, da reforma aos dias atuais, como os pequenos grupos, o discipulado, como isso se desenvolveu. Quando nós pensamos em reforma, Martyn Lloyd-Jones defende que a reforma protestante foi um grande avivamento, bem como uma reforma. Ele declara: não devemos pensar na reforma como um simples movimento teológico. Era isso, mas além disso houve um pensar, houve um mover, houve um avivamento. O Espírito de Deus foi derramado e as pessoas estavam prestando atenção à pregação. A palavra de Deus era atraente. Paul Tillich afirma em seu livro História do Pensamento Cristão que o ponto decisivo da reforma e da história da igreja em geral foi a experiência de um monge agostiniano em seu quarto, num mosteiro, Martim Lutero. Foi a sua vida de oração que fez emergir um novo tempo na história. A oração trouxe luz às Escrituras. A oração tornou o texto bíblico para Lutero como uma flecha nas mãos de um arqueiro experiente. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão em 1534, tornando-a acessível a milhões de pessoas. A luz da fé deste homem
se projetou em suas palavras como um relâmpago, trazendo claridade na noite escura da Idade Média. David Yong-Shu, em seu livro Oração, a Chave do Avivamento, um maravilhoso livro para se ler, diz que Martinho Lutero não estava satisfeito com a religiosidade do seu tempo, sentia uma profunda necessidade de maior espiritualidade e isso o levou a passar mais tempo em oração, enquanto era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Certo dia, no final do ano de 1512, ele se trancou numa sala da Torre do Mosteiro Negro e ficou orando sobre as verdades que estava descobrindo na Bíblia. E foi após esse período de oração e estudo bíblico que surgiu a Reforma Protestante. Movimento que recuperou para nós a verdade bíblica da justificação pela fé. Wesley Duell declara em seu livro Em Chamas para Deus que certa vez, quando perguntaram a Lutero sobre os seus planos para os dias seguintes, ele respondeu: trabalho, 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 desde cedo até tarde. De fato, ele disse, tenho tanto a fazer que vou passar as próximas 3 horas em oração. O púlpito e a cátedra se transformaram na sua arena de guerra e as almas dos homens o despojo, arrancadas das mãos do inimigo. Entre os anos de 1514 e 1516, Lutero passou horas diárias, incontáveis, estudando pessoalmente o Novo Testamento, retirado em um lugar a sós com o seu Senhor. Bíblia nas mãos, joelho no chão, a paixão pela presença. Esse é o grande e primeiro exemplo do avivalista reformador Martinho Lutero. Deus te abençoe, em nome de Jesus.